E hoje a gente vai falar sobre o método DMAIC, que a gente vai começar a entrar um pouquinho mais no Six Sigma, não só no Lean, igual a gente veio tratando. E o método DMAIC é um método para a gente trabalhar a melhoria contínua dentro das nossas organizações, né? A gente já citou lá no primeiro dia de onde vem os projetos, e hoje nós vamos conduzir os projetos, dizer como conduzir esses projetos. Vou começar pelo DMAIC. A bola está contigo, Marcos. Então, bora lá, né? Vamos começar. Hoje a gente vai falar sobre o ciclo DMAIC, né? Como o Lucas bem introduziu. A gente vai agora falar como elaborar, né? E como conduzir um projeto de melhoria. Então, a gente, lá no primeiro módulo que eu vim, foi mais a parte bem técnica mesmo, né? De mensuração, de análise, para a gente ir lá na ponta mesmo, enxergar os nossos desperdícios, os nossos problemas. E agora a gente vai trazer isso para uma parte mais pragmática, ou seja, como a gente pode estruturar mesmo para a gente não se perder ao longo do caminho, tudo bem? Então vamos lá. E aí hoje, nosso assunto de hoje é o DMAIC. Então o que é o DMAIC? Então o DMAIC é um acrônimo, né, que a gente tem para definir, mensurar, analisar, implementar e controlar. Esse é o método que a gente utiliza quando a gente fala de Lean Six Sigma, né? Quando a gente fala de Yellow Belt, Green Belt, os cursos que a gente está oferecendo. É um método adotado, mas como a gente falou no primeiro dia, se for o DMAIC, se for para DCA, PDSA, tanto faz, desde que vocês sigam de fato o método, ele não muda. E isso vai obter resultados da mesma maneira. A gente utiliza do DMAIC, porque é utilizado por essas certificações, e segundo, porque quando a gente fala da construção de um projeto de melhoria mais robusto, mais elaborado, maior, o DMAIC ele tem uma parte do mensurar, que é a parte estatística de análise, muito mais forte do que essas outras. Então a gente opta por ela. Eu não, hoje, exclusivamente o mensurar, eu vou falar, obviamente, os objetivos, os entregáveis. Então, para a gente começar o módulo, né, o definir, a gente primeiro precisa alinhar algumas informações, que é o conceito de escopo. Quando a gente fala de escopo, de fato é desenhar como que vai ser o nosso projeto, todos os entregáveis, o que vai ter, o que vai conter, mas basicamente a gente tem dois conceitos importantes quando a gente fala de escopo, que é o primeiro, que geralmente é o que é o foco de todos nós, a primeira coisa que a gente pensa em escopo, que é o que a gente vai entregar, ou seja, o que a gente vai fazer. Então, dentro do escopo eu vou ter delimitado todas as atividades, eu vou primeiro fazer isso, depois aquilo, vai ter o passo a passo, e aí no final eu espero chegar no resultado tal. Ok. Só que quando a gente fala no escopo, principalmente para projeto de melhoria, um conceito-chave que de fato vai fazer diferença é definir o que não fazer. E aí, às vezes, isso pode ser um pouco, meu Deus, o que não fazer, mas de fato o que não fazer. Como a gente viu, o Lean, ele traz uma série de ferramentas, um monte de coisa para a gente poder usar, e de fato quando a gente está dentro da instituição, a gente enxerga quando a gente está com esse olhar, a gente enxerga várias e várias coisas, vários projetos, várias oportunidades de projeto, e se a gente não de fato definir um escopo de forma bem pragmática, bem fiel, e seguir aquilo, a gente vai fazer um monte de pequenas ações que no final não vai dar em nada, vai chegar a um resultado consistente que de fato vai trazer valor, vai agregar. Então a gente precisa definir o que vai fazer e principalmente o que não vai fazer. Por que é importante? Quando a gente fala de projeto de melhoria, a gente tem algumas figuras, e basicamente a gente tem duas figuras principais ali que vão estar sempre se relacionando, que é o patrocinador, ou seja, a diretoria, quem está te bancando ali, quem está pagando para você elaborar esse projeto de melhoria, e tem o gestor do projeto. E precisa estar sempre muito bem alinhado essas coisas, essas duas pontas de entrega, tanto de quem está elaborando, está responsável pelo projeto, e de quem de fato vai estar pagando por ele, né? Então tem uma série de expectativas, lembra lá do nosso primeiro encontro, da percepção da qualidade, da percepção, né, daquilo que foi entregue, do alinhamento de expectativas é muito importante. Vou até trazer para vocês uma imagem, esse é um segundo slide. Aí a gente tem uma historinha, vou simplificá-la para vocês, e a gente tem várias imagens. A primeira é como o cliente explicou.
ou seja, como ele explicou que queria o produto. A segunda imagem é como o líder do projeto entendeu, ou seja, a gente já tem uma diferença a forma que o cliente explicou e que o líder do projeto entendeu. Depois, como o analista planejou a entrega do projeto. Depois, como o programador codificou. Como beta testers receberam a demanda do projeto. Como o consultor de negócios descreveu, ou seja, um negócio super elaborado e solzinho, luzinha e a cadeira aí. O valor que o cliente pagou, ou seja, o cliente pagou uma montanha russa, ou seja, muito mais, como o projeto foi documentado. Isso é um erro grave que muita instituição comete, que é a gente não relata as coisas, a gente não tem um registro das coisas. Para projeto de melhoria, a gente tem que deletar, não existe não registrar as coisas. O que a assistência técnica instalou, foi lá, instalou, como foi suportado, quando foi entregue, ou seja, já está até nevando, ou seja, a gente passa dos prazos, a gente demora muito tempo para entregar as coisas, e o que o cliente realmente necessitava, ou seja, o cliente simplesmente precisava de um pneu ali, amarrado à corda de uma árvore para poder ter um balanço. E olha toda a trajetória de desalinhamento, na verdade, de dissonância de informação que a gente teve. Isso parece uma história engraçada, né, ali, de gente falando de um simples balanço, mas isso acontece muito nas instituições dos nossos projetos, a todo momento. Por quê? Porque a gente não tem, de fato, um alinhamento das partes bem feito, uma comunicação. Teve muitos comentários da última vez que eu estava sobre nós, como comunicar e falar, e as pessoas, de fato, comunicação, se não for o maior galo hoje das instituições, está no top 5, certeza, e a comunicação faz muita diferença. Então, quando a gente está definindo um projeto de melhoria, quando a gente vai, de fato, não, beleza, vamos embora nesse caminho aqui. A gente precisa muito desse alinhamento a todo tempo das partes interessadas, ou seja, dos stakeholders, porque senão a coisa perde o fio da meada e vai por água abaixo. Então, a dica que eu dou, antes de definir, né, de fato, definindo o problema, o projeto de melhoria, a gente precisa ter um alinhamento muito forte. Como é que a gente faz esse alinhamento? Principalmente pelo registro correto das informações, sempre tem que ter um documento. Isso parece bobo, mas eu acho que facilita para as pessoas entenderem, né, da gente se lembrar das coisas. Então, precisa ter uma linha do tempo, precisa ter um registro, e a gente precisa ter a comunicação muito estreita. E como é que a gente pode fazer isso hoje? Né? A gente tem várias ferramentas de comunicação que a gente pode usar, e os grupos, e o WhatsApp, enfim, e as reuniões periódicas, mas, de fato, é ter os rituais de comunicação muito bem estabelecidos e muito bem feitos. Seja reuniões periódicas, seja o registro de informação em algum lugar, mas precisa ter, porque senão a gente acaba, né, o cliente querendo uma coisa e aí a gente entregando outra completamente diferente. Não, e assim, as partes que manuseiam, né, de fato, que estão ali no projeto, ninguém está entendendo com nada, e isso, assim, tá fadado ao fracasso, o projeto. E aí, de fato, vamos entrar, né, na primeira fase, que é o definir, e aí vem as primeiras definições. Todo projeto de melhoria, ele deve estar atrelado a um problema. E aí eu vou lembrar lá da primeira aulinha. O que é um problema para a gente? O problema, a definição de problema para quem está em projeto de melhoria é a distância de onde eu estou para onde eu quero chegar. Ou seja, é o meu resultado hoje para a meta que eu preciso bater. Isso é a definição de problema para a gente. E a gente tem dois tipos de problema. O problema ruim e o problema bom. Definição de problema ruim para a gente é quando eu estava num patamar de resultado de processo, eu caí nele e aí eu preciso voltar aquele patamar que eu já tinha. Por exemplo, eu tinha uma média de cirurgias no meu centro cirúrgico de 100 cirurgias mês. Nos últimos 3 meses, caiu para 50. Então, eu vou definir um projeto de melhoria para a gente aumentar as cirurgias dentro do centro cirúrgico para 100 novamente. Isso é um problema ruim, porque eu estava no patamar, eu caí, e agora eu preciso voltar para ele novamente. Um exemplo de problema bom é meu tempo, por exemplo, a média do meu tempo de definição clínica do meu pronto-socorro é de 40 minutos.
E aí foi arraigando os 40 minutos nos últimos 6 meses. Só que agora eu não quero que seja 40 minutos mais, eu quero que seja em 20 minutos. E aí eu tenho um problema bom. Por quê? Eu estou aumentando de patamar, ou seja, o patamar que eu conhecia daquele processo era de 40 minutos, e agora eu vou fazer o processo para um outro patamar desconhecido, ou seja, que eu não tinha experimentado. Isso é um problema bom, porque eu estou aumentando o nível de excelência da organização. E aí todos eles têm que estar atrelados a um KPI. Um KPI que é um indicador, porque a gente precisa mensurar, né? Afinal. Então, todo projeto de melhoria, ele está atrelado a um problema, que é de fato o que a gente vai atacar, o problema, e esse problema, ele vai ter que estar atrelado a um KPI, um indicador. Para quê? Para a gente poder mensurar se o nosso projeto de melhoria ele está surtindo efeito positivo ou se aquilo que a gente está elaborando não está sendo de fato efetivo. E aí, uma coisa muito interessante quando a gente está falando de definição de problema são as dimensões do problema. É muito importante entender esses conceitos e entender o problema do ponto de vista técnico também. E levantar esse contexto dele. Por quê? Vamos supor que eu estou com o meu problema é que eu preciso reduzir o volume gasto de EPI na minha instituição, né? Então, beleza. Eu tenho duas formas de reduzir o gasto, né, de EPI na minha instituição. Vocês concordam comigo? A primeira é, eu posso reduzir no preço que eu compro, e aí eu posso ter várias formas de atuação. Eu posso comprar de uma marca secundária, terciária, eu posso negociar com o meu fornecedor atual, né, pedir lá um desconto, posso me aliar a outras instituições e ter um poder de barganha e tentar pressionar o mercado. Eu também posso reduzir o consumo. E aí a gente tem vários impactos dentro dessas duas. Uma, redução do preço. Eu posso ir para uma marca secundária e ser ruim, não ser bom, o pessoal pode não me entregar o produto, pode acontecer uma série de fatos, tanto na redução do consumo. Será que eu não vou diminuir a segurança do meu colaborador, diminuir a segurança do meu paciente, diminuir a qualidade do cuidado? Será que reduzindo o consumo eu não vou aumentar uma série de outros problemas, impactar uma série de outros indicadores? Então, quando a gente está definindo o nosso projeto, quando a gente está definindo o nosso problema, a gente precisa pensar muito nessas dimensões das soluções, de formas de atacar o nosso problema. Tudo bem? E aí eu tenho uma historinha bacana, que é o caso do caminhão. Então, durante uma reunião de uma empresa de transportes, houve o seguinte diálogo. Aí o gerente virou para o diretor, né, da empresa e falou: olha, estamos com um problema de falta de caminhão. Aí o diretor, né, já estava esperto, que esse gerente que já havia, né, com essas, foi e perguntou: a sua missão, ou seja, o seu objetivo é ter muitos caminhões, gerente? Aí o gerente regalou o olho, assustou. Não, o meu objetivo é transportar cargas. Opa. Então o diretor falou: então qual que é a sua meta? Aí o gerente pegou e respondeu: transportar 120 mil toneladas por mês. Esta é a demanda do mercado. E o diretor esperto: quanto vocês estão conseguindo transportar? Aí o gerente respondeu: 100 mil toneladas. Opa, ó, primeiro caso. Então a gente já tem a definição de problema aí. Qual a definição de problema aí dele? É a diferença entre as 100 mil toneladas que ele está conseguindo transportar para 120 mil toneladas, que é a demanda do mercado, certo? Então, isso aí é o problema dele, é a definição, é a diferença de onde ele está para onde ele precisa chegar. Então, o diretor perguntou: qual que é o problema, então, de fato, gerente? Então, o gerente falou: meu problema é a incapacidade de transporte para a nossa demanda de carga. Então, o diretor, ótimo. Então, vai lá resolver o seu problema. Percebe isso? Como a gente tem isso hoje no nosso dia a dia? Quantas vezes você já não viu muito gestor aí de área reclamando: eu preciso de mais gente, eu preciso de mais gente, eu preciso de mais um, eu preciso de mais um. E acaba que a instituição fica com setores tão inflados, mas tão inflados de gente, que nem eles entendem ou sabem o que aquela pessoa está fazendo ali ou por que ela está ali. Vocês já se depararam com situações como essa? Conversa comigo aí, me mandei, deixa eu ver. Vocês concordam com essa tirinha aí? Fazer tirinha não, né? Essa história. Conta aí pra mim. Vocês já viveram situação parecida?
Ó, bacana, galera. Sim, sim, muito. É verdade. E, gente, nossa, tem demais. E olha que coisa engraçada. Olha, foca nas duas frases aí que estão em cor destacada do gerente. A primeira fala dele: estamos com problema por falta de caminhão. E a segunda dele: meu problema é a incapacidade de transporte. Percebem, gente, quando o meu problema é a falta de gente, quando o meu problema é a falta de insumo, quando o meu problema é a falta de caminhão, eu só tenho uma alternativa para isso, que é comprar outro caminhão. Eu só tenho uma alternativa. Olha como a importância, olha como o discurso é importante. As palavras também têm poder para a mente, para a gente expandir. Agora, quando eu falo de problema, falta de caminhão, só tem um caminhão para eu comprar e pronto. Eu não consigo fazer absolutamente nada. Eu fico vendido na jogada. Agora, quando eu falo que o meu problema é incapacidade de transporte, uau, o jogo muda, parece. A incapacidade de transporte eu posso resolver ela de diferentes formas, não posso? Isso me abre tantas possibilidades. Eu posso ter, enfim, eu posso mudar minha rota, mudar minha logística, mudar o jeito que eu estou fazendo as coisas. Eu expando o meu pensamento para de fato resolver. Enquanto eu estou numa caixinha, o gerente, na primeira frase, ele está numa caixinha ali fechada, que não tem para onde sair, já na segunda, ele já tem poder de ação, já tem poder de atitude, tá bom? Então, isso assim, a gente precisa muito pensar sobre isso. E aí, a gente vem para a definição de meta, né? Uma coisa muito interessante também. Então, a gente vem, olha, a gente precisa definir um problema. A gente vem definindo como, a gente precisa ir lá, ver qual o problema, a gente vê a importância do escopo, ou seja, deixar as coisas bem registradas, saber o que fazer e o que não fazer, a importância do nosso alinhamento de expectativas, tanto como gestor de um projeto, tanto quanto diretoria, né, apresentar isso e isso ser de forma periódica. A gente viu que os nossos problemas, os nossos projetos, eles essencialmente eles precisam estar alinhados a um indicador, um KPI da organização, né, que a gente vai monitorar e conseguir de fato saber se a gente trouxe ou não impacto, se o nosso projeto trouxe ou não relevância. E aí a gente precisa também saber definir meta para os nossos projetos, porque os nossos projetos, o gargalo está ali, está solto, né? Mas a gente precisa de fato fazer, entender, né? Ir lá executar alguma coisa, mas a gente precisa definir com meta, ou seja, aquilo que a gente vai perseguir, né? Aquilo que a gente quer atingir. Trabalhar com meta é uma coisa muito interessante, muito bacana, né? Traz uma coisa para nossa cabeça, a questão, né? O sentimento de pertencimento e o sentimento de busca também pela melhoria, por bater aquela meta e conseguir o resultado, muito interessante. Eu brinco que o jogo fica muito mais interessante quando a gente tem uma meta para bater. E aí a meta, a gente tem três perspectivas que vocês estão vendo aí. A gente precisa ter um objetivo, a gente precisa ter um valor e a gente precisa ter o prazo dela. O objetivo é o quê? Então, a gente precisa saber o que a gente vai fazer, né? Senão não existe o valor. Eu preciso saber o quanto que eu vou impactar aquilo. Eu preciso ter um parâmetro, senão não adianta. E eu já vou explicar o porquê. E o prazo, eu preciso ter uma data, né? Porque senão eu deixo muito solto, eu nunca, né? Eu sempre vou estar dentro do prazo. Então, olha esse exemplo aí. Aumentar o faturamento de 40 para 60 milhões até 31 de dezembro de 2020. Opa, essa meta aí tá bacana, essa definição. Por quê? Eu completo todos os meus requisitos. Agora, imagina se eu não defino o objetivo. Primeiro que nem existe, né? Eu não vou saber de nada se eu não defino o objetivo. Se eu não defino o valor, você concorda comigo que se eu não defino valor, e eu só coloco assim, ó, vou mudar a frase, aumentar o faturamento até 31 de dezembro de 2020. Se eu cheguei em 31 de dezembro de 2020 e eu aumentei de 40 milhões para 40 milhões e 5 centavos, eu bati a meta ainda? Bati, né? Porque eu não falei nada. Então, por 5 centavos eu bati a meta. Olha que coisa maluca. Ou seja, não trouxe relevância nenhuma, não trouxe impacto para a organização. Então, a questão de colocar o valor é muito importante. A gente precisa ter um parâmetro até para a gente poder balizar depois.
e até 31 de dezembro. A data, o prazo também é muito importante. Por quê? Imagina que eu coloquei aumentar o faturamento mensalmente. Aí, assim, toda vez que eu olhar, vai ser mensalmente, né? Todo dia que eu vou estar. Assim, a gente precisa ter uma meta específica, ela precisa ter dia, ela precisa ter hora, ela precisa ter data, mês e ano para acabar. Porque se eu coloco diariamente, semanalmente, mensalmente, sempre, assim, eu sempre vou ter tempo hábil. Então, assim, um projeto, ele tem como premissa básica, ele tem um início, ele tem um meio, ele tem um fim. Então, ele tem um dia para acabar. Quando ele não tem dia para acabar, ele já não é mais um projeto, ele é um processo, tá, gente? E aí, para o último passo, para a gente fechar, contrato do projeto, que é o Project Charter. É o entregável final que a gente está falando. Quando a gente fala do D, né? O Project Charter, ele é o final, ele é o entregável do definir. E o que é o Project Charter? Ele é o contrato mesmo do projeto. Então a gente precisa ter muito bem definido para o nosso alinhamento das nossas perspectivas, tanto para quanto gente gestor do projeto, tanto quanto para a diretoria e para quem está comprando. Então a gente tem algumas coisas que precisa ter nesse Project Charter, que é o gestor do projeto precisa estar bem estabelecido, uma pessoa só, ser ele o responsável por todas as cobranças. A gente precisa ter uma justificativa do projeto. E aí, o que eu vou colocar? Marcos, o que eu vou colocar no justificativo do projeto? Você precisa colocar a relevância do seu projeto. Por que você escolheu aquele projeto? Quais são os benefícios? Ou quais são os malefícios que aquilo traz se a gente não atuar? A gente precisa ter projetos que tenham relevância para a organização, que tenham relevância para a estratégia, né, que tem relevância para a estratégia que os sócios definiram, ou que tem uma relevância para um problema crônico que a instituição está passando. Lembra lá que a gente falou da tabela? A gente precisa ter um escopo do projeto muito bem definido, ou seja, quais as ações eu vou ter, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. E aí, entrando no que eu não vou fazer, entre as restrições do projeto. Por exemplo, vamos supor que eu estou num projeto que eu preciso aumentar o NPS de um pronto-socorro de 70% para 80%. Só que eu não posso alterar o tempo de definição clínica, por exemplo. Então, o tempo de definição clínica de 5 horas, vamos dizer assim. Então, eu tenho que aumentar o NPS de 70 para 80, mas eu não posso mexer no tempo de definição clínica, ou seja, é uma restrição do meu projeto. Eu tenho que aumentar o NPS, mas eu não posso gastar mais que 100 mil reais. Então, assim, a gente não tem tudo nessa vida a todo tempo, né? Então, a gente precisa restringir aí os projetos. Ter as restrições do nosso projeto. Então, a gente tem o KPI, a meta do projeto, que sempre tem que estar atrelado, né, um indicador, até para a gente poder mensurar e saber o que está acontecendo, se de fato está sendo relevante ou não. Então, a gente precisa ter a forma de mensurar esse projeto e a meta dele, ou seja, aonde queremos chegar com o nosso projeto. Isso é essencial para um projeto ser bem sucedido, saber onde quer chegar. A gente precisa ter um prazo de entrega, porque além de ter o resultado a ser perseguido pela equipe, a gente também precisa ter um prazo de entrega. Né? Um projeto, como eu disse, ele precisa ter início, meio e fim, senão é um processo, não um projeto. E também é sempre bom a gente trazer os nossos projetos para uma estimativa de ganho, ou seja, um valor financeiro. Quando a gente consegue trazer todas as nossas ações, as nossas metas, para um valor financeiro, fica muito, o nosso poder de convencimento da diretoria sai de 20% para 100%. Quando a gente fala que vai impactar no bolso ali, que você vai ganhar mais dinheiro, eu não sei o que acontece, não. Mas o povo vira mesmo, assim, super apoia. Então, sempre tentem, assim, às vezes é difícil, mas sempre tentem trazer para uma estimativa de ganho. Quanto é que eu vou ganhar se eu fizer esse projeto? Até porque, se a gente está falando de uma instituição muito mais, com mais maturidade, a gente não vai ter um projeto, não vai ter 10, né? E aí, qual que eu vou escolher para fazer? Aquele que me der mais retorno, né? Aquele que me der mais retorno. Então, até para critério de escolha. E aí, aqui também a gente vai definir a equipe também que
que vai estar tocando esse projeto. E aí é super interessante, super de se pensar a equipe que vocês vão escolher, pelo amor de Deus, vamos escolher gente boa ali, gente que vai de fato apoiar, porque um projeto de melhoria por si só não é algo fácil, né? É algo, enfim, que vai levar um tempo, vai demandar esforços de várias pessoas, então, assim, estar rodeado de pessoas boas deixa o projeto um pouco mais fácil, fica mais gostoso de trabalhar, né? Como diz, né? Tá rodeado de gente boa é sempre muito bom. E uma coisa interessante também do contrato, que aí vocês podem perguntar, mas Marquinhos, precisa mesmo um contrato assim, desse negócio do povo assinar e tal? Precisa, precisa. Por quê? Quando a gente está falando e a gente comentou da comunicação e do alinhamento, quando a gente está falando de ter um projeto de melhoria, é igual eu falei, a gente tem várias dimensões e várias coisas. Então, a gente pode acabar, eu como gestor do projeto, eu acabar me perdendo ali no que eu vou entregar e o que eu não vou, e acabar indo com várias coisas e no final não entregar com nada. Então, o projeto, eu assinar o documento, ele me ajuda a resguardar sobre isso. E também me ajuda eu como gestor, no final, se o diretor, no caso, beleza, eu tinha esse projeto para aumentar um NPS de um pronto-socorro de 70 para 80. E aí ele me foi lá e me perguntar, beleza, você aumentou o NPS. Mas e o tempo de porta médico? E o tempo de definição clínica? E o faturamento do meu pronto-socorro? Por que não aumentou? Não, calma aí, vamos lá no Project Chart. No Project Charter, o que nós tínhamos definido? Beleza. Então, o meu projeto era aumentar o NPS de 70 para 80. Beleza, essa foi a minha entrega, projeto de melhoria finalizado. Porque chefe, gente, e aí os meus tampa, é hora de tampar o ouvido aí. Eles sempre querem mais de alguma coisa. Sempre vai ter um que diretoria. Quando você está sempre querer algo mais, ter uma pergunta além ali. Então a gente sempre precisa ter isso muito bem definido, muito bem claro, para a gente também não se prejudicar. E também para quem está te bancando ali, para quem está investindo, é uma segurança também. Opa, olha, eu estou investindo estou investindo 100 mil reais em você para o meu volume de cirurgias aumentar, para minha definição clínica, meu tempo de definição clínica ser reduzido. Então é isso que você vai entregar e pronto. Tá bom? Então, assim, é muito, muito importante ao longo da caminhada, né? Por alinhamento de expectativas de todos dentro do projeto. Essa é um template, se não me engano, acho que até do Einstein, que a gente tem do nosso projeto. Depois a gente vai passar aí nos grupos esse template aí para vocês verem a carinha, mas é basicamente todos são os passos do DMAIC, né? Tem, né, o escopo do projeto, as premissas, restrições, quem tá, se listar, é um template, você imprime, bota todo mundo para assinar e vira documento. É simples. É a principal entregável da etapa do definir, tá bom? O que é mais fácil de resolver? O que vocês acham que são mais fácil, que é mais fácil de resolver? Um problemão ou um probleminha? É mais fácil resolver uma formiga, né? Muito mais simples, gente. Então, assim, quando a gente fala de problemão e probleminha, é muito mais fácil a gente resolver os probleminhas. Por quê? Eu vou pegar um elefante e já vou resolver ele de primeira? Não consigo, vai dar muito mais trabalho. Às vezes eu me perco ali no meio de tanto problema e complexidade. Então, para a gente poder ter um aproveitamento melhor nos nossos projetos, a gente tem um conceito muito interessante que é o de-estratificar. O que é estratificar? Eu pegar o meu problema, eu pegar esse elefante e dividindo ele em partes menores para eu conseguir resolver. Então, eu resolvo uma parte, ótimo, resolvi, passo para outra, resolvo outra. Porque senão a gente fica no problema, o problemão, e aí acaba que a gente não sai do lugar pelo tamanho, assim, fica um negócio tão grande que fica maior do que o nosso poder de ter resolutividade sobre alguma coisa. Então a gente sempre fala que é o probleminha. Que tá aí o conceito de estratificar, que é quebrar o problema maior em problemas menores. E aí fica muito mais fácil de solucionar. Muito mais fácil eu ir lá e dar um fim numa formiguinha do que pegar um elefante aí desse. E aí, quando a gente fala da etapa do mensurar, a gente sempre começa investigando e entendendo o nosso problema. A fase do mensurar é a fase que a gente identifica o nosso Y, ou seja, a nossa variável dependente, e a gente vai buscar as nossas variáveis independentes que estão afetando o nosso Y, ou seja, o nosso problema, aquele resultado que a gente quer chegar.
E aí a gente finalmente entra na fase do M, de mensurar. E aí na fase do M, bacana, que a gente tem esse primeiro gráfico, que é o gráfico de Pareto. Não sei se vocês conhecem, mas o gráfico de Pareto é uma das ferramentas mais úteis que a gente tem, super simples e super dá informação para a gente. Então, ela possibilita uma estratificação maior, da gente conseguir ter uma resolução dos problemas aumentada. Porque a gente vai ter um foco, evita a gente ficar perdido, dando tipo para tudo quanto é lado, pensando na nossa cabeça, deve ser isso, deve ser aquilo, não deve ser outra coisa que deve estar afetando, e não chega a lugar nenhum. Então, a gente tem um princípio de Pareto muito interessante, que ele diz que 80% dos problemas estão concentrados em apenas 20% das causas, ou seja, se a gente listar todas as nossas causas lá e chegar em 20% delas, a gente vai resolver 80% do nosso resultado, já vai ser ali. Ou seja, geralmente as coisas, né, estão de fato concentradas em alguns motivos. Basta a gente ter um pouquinho mais de sagacidade e mensurar de uma forma certinha, analisar os dados, que a gente vai ver que de fato estão concentrados. Então, essa é uma ferramenta muito interessante. Dentro da fase de mensurar, é vital a utilização dela para a gente poder ver os fatores que estão impactando o nosso resultado. A carinha do gráfico de Pareto é essa. Então, no eixo a gente tem extrato A, B e C, e aí poderia ser qualquer coisa, aí, qualquer motivo, né? Qualquer categoria. E aí no eixo a gente tem a quantidade, ou seja, quanto que ele representa. Ele está sugerindo que o extrato A ele tem maior representatividade quando a gente está falando dos problemas, desse problema aí. E aí poderia ser qualquer outra coisa. Vocês pensarem, no meu NPS, o que é o NPS? O primeiro a educação, por exemplo, né? Poderia ser o atendimento da recepção, seria um problema. B, atendimento, educação do médico, por exemplo. O terceiro, agilidade, no caso, em atendimento. A gente pode listar várias coisas e a gente vai vendo a representatividade, ou seja, o que afeta mais no nosso problema. Isso é o gráfico de Pareto. Isso evita que a gente fique muito disperso e faz com que a gente tenha um foco muito mais assertivo e que a gente chegue muito mais rápido, né, na solução, de fato, na causa raiz do nosso problema. E aí uma coisa interessante do Pareto é que ele pode, a depender do problema e da necessidade, a gente pode desdobrar ele em vários outros. Então eu começo com Pareto, beleza. Aí identifiquei que uma educação, outro é o tempo de espera aumentado, o outro é, de fato, a qualidade mesmo do cuidado, beleza. E o outro é desfecho, beleza. Cheguei nesse problema. Dentro de educação eu vou desmembrar por mais um Pareto. Tá? O que é educação? Um médico foi ríspido, outra porque o pessoal fala gritando demais, voz elevada, enfim. A gente tem uma série, a gente pode ir sempre estratificando, sempre pensar em tentar enxergar na menor parte. Lógico que não é aquela coisa, se a gente for estratificando, vai chegar uma hora que não vai ter para onde estratificar, né? Vai ficar redundante e a gente só está perdendo tempo. Mas, assim, tentem chegar no ponto ideal, no sentido da estratificação, dar informações. Enquanto for válida, estiver dando informação estratifiquem, né? Ou seja, divida um problema maior em um problema menor para poder conquistar, né? A gente divide e conquista. E aí, outro ponto importante do mensurar é que nem só de dados vive o homem, né? A gente precisa ir para o Gemba, ou seja, observar, né? Como eu disse na minha primeira aula aqui com vocês, a gente precisa ir para o local verdadeiro. Então, de nada vale a gente só ficar lá analisando o dado, fazendo Pareto e gráfico e série histórica, se na prática a gente não entende nada. E a gente precisa validar se os dados estão dizendo a coisa correta. Então, o problema ele deve ser desdobrado e focado a partir dessa observação no local, para que a gente confirme o que os dados estão dizendo ali, né, na folha, né, no papel, e também coletar informações complementares. Então, a gente tem alusão até ao atendimento médico, né? Que um médico, ele sempre vai fazer os dois. Ele vai olhar os exames do paciente, o bom médico, né?
porque ele vai ver os exames que ele pediu, ele vai ver os resultados, mas ele também vai fazer um exame físico no paciente, né? Ele vai juntar as figuras daquele quebra-cabeça para poder ter o melhor desfecho possível, né, para o paciente, né? Então, um não sobrevive ao outro, nem a prática real e nem os dados, né? Os dois são complementares, os dois se ajudam, né? É uma cocriação aí da realidade. E aí, para o Gemba, a gente tem algumas dicas, né? Ir ao local onde está ocorrendo o problema, observar atentamente, prestar atenção nos mínimos detalhes, conversa com as pessoas, pergunta para elas, pergunta para quem está na operação, vai te dar todos os detalhes do que está acontecendo, são essas pessoas. Conversa com o cliente, se possível, observar em diferentes horários e diferentes situações, porque pode ter um viés de horário, pode ter um viés de pico, pode ter um viés de colaborador ali, que aquele problema acontece. Então, a fim da gente aumentar a nossa amostragem e aumentar e tirar esses vieses, né, a gente precisa aumentar nosso tempo de observação. E observar tudo, né, comportamento, processo, enfim, tudo. Não é para tentar achar a causa nesse momento, é para observar os efeitos, observar o que está acontecendo. Se a gente montar as figurinhas desse quebra-cabeça, né, para a gente poder mensurar e de fato entender, não é para aquela coisa, nossa, qual é o caso, não. Minimamente ali, quando você está mensurando, você vai, né, conseguir desenhar as possíveis causas, né, mas não é o foco agora, a gente tem uma outra etapa para isso. Anotar o que foi observado em papel para depois discutir em grupo, ou seja, registro das informações. Filma e anota, e do jeito que vocês acharem melhor, registra. Não esquece. A cabeça da gente é muito fraca, não tem jeito, não confia. Pode-se utilizar vídeos, fotografias, anotações, enfim, registra tudo, tá bom? Senão a gente se perde. Aí você pensa, eu fiz uma observação lá super rica e tal, e aí não anotou nada, depois esqueceu, e aí trabalho jogado no lixo, né? E aí a fase do mensurar, né? E a gente tem um painel. Primeiro, a gente tem a meta geral, ou seja, ali está o nosso problema. Então, a gente pode ter o primeiro nível de estratificação, a gente pode fazer Pareto, pode fazer série histórica. Eu não vou entrar muito aqui nos gráficos, etc. Tem uma série de opções aí que a gente tem. A gente segue para o segundo nível de estratificação dos dados, né, um novo Pareto, terceiro, e aí a gente vai chegar nos problemas específicos, ou seja, o que de fato está acontecendo, os maiores causadores que está me fazendo ficar mais longe da minha meta, né? Lembra conceito de meta? Qual que é o conceito de meta? É para vocês saírem com isso martelado daqui hoje, pelo amor de Deus. O problema, definição de problema é a distância de onde eu estou para onde eu quero chegar, e onde eu quero chegar é a minha meta, ou seja, o resultado que eu preciso atingir. E aí, dentro desse processo, eu vou determinar as oportunidades nas variações do meu processo, né? Ou seja, na variabilidade, quanto maior a variabilidade, pior é. E a gente precisa concluir e definir as metas específicas nessa parte, né? Para cada problema, a gente vai ver quanto é que a gente vai atacar dele, quanto é que a gente vai reduzir ou aumentar, né? Porque aí depende, tem fatores que quanto menor, melhor, e fatores que quanto maior, melhor. E aí é basicamente isso. A fase da estratificação é muito importante e talvez seja a fase do projeto que a gente mais gasta tempo, tá? É uma fase mais que demora mesmo, a gente vai e volta e coleta dado e depois volta de novo e analisa e dá errado e depois dá certo. Mas ela é muito importante a gente fazer ela bem feita, vai dar muita coisa para a gente, vai dar dados muito ricos do nosso problema, que depois vai ficar muito mais fácil a construção das outras partes, tá bom? E aí, esse foi o nosso mensurar. Então, fui lá, defini o problema, defini meu escopo do meu projeto, fiz meu contrato bonitinho, todo mundo assinou, vi lá minhas variáveis, defini o que está acontecendo com o meu problema, coletei os dados, beleza. Agora eu vou para a minha fase de analisar. E aí, o que acontece no meu analisar? Eu vou pegar todos esses fatores que estão acontecendo, esse desenho das possíveis causas, né? Raiz dos meus problemas e brainstorm, a gente leva a equipe então, leva para a chuva de ideias, leva para poder discutir o que está acontecendo com o nosso problema, com o nosso processo. E aí uma outra forma da gente fazer isso é o diagrama de Ishikawa. Então a gente tem a espinha de peixe aí, né?
Então, a gente tem um problema aí na direita e a gente tem até um outro conceito, que são os 6 M's, que é uma categorização que a gente faz para cada problema, para a gente ter um dimensionamento de onde é que está indo o maior volume de problemas, de causas, né, para os nossos problemas. Então, a gente tem um método. O que é? Um método está relacionado à forma de trabalho, né? O POP, como é que eu executo as coisas. Máquina, são os meus equipamentos que eu estou utilizando. Medida, pode ser medida está relacionada, perdão, à balança, né, das coisas. Então, pode ser uma temperatura, né, que está sendo medida em momentos errados, uma medida relacionada a uma parametrização que possa estar errada, o meio ambiente, as condições de ambiente de trabalho que a gente está tendo, mão de obra, está relacionada às pessoas, e talvez hoje vocês coloquem a maior parte da culpa na mão de obra, hoje, né, nas pessoas, né, a qualidade de execução das pessoas. E a matéria-prima está relacionada aos insumos, né, que a gente recebe, né, que a gente está trabalhando. Então, a gente vai listando os problemas dentro de cada categorização para a gente poder ter um dimensionamento de onde a gente vai atacar. E aí, no final da Spin de Percha, a gente vai ter o nosso problema localizado, problema de fato real. E aí, gente, eu faço até um desafio para vocês, né? Eu, pelo menos até hoje, eu nunca tive uma causa raiz, um problema de fato, quando eu estivesse analisando, que não se encaixasse nos 6 M's. Sempre dá para encaixar. Então, assim, utilizem essas duas ferramentas em conjunto, combinadas, vão dar muito bem resultado. Então, brainstorm com a nossa chuva de ideias, lembrando, sem julgamento, com grupo reduzido de pessoas, de 3 a 7 pessoas, sem julgamento, levando toda e qualquer hipótese, qualquer coisa vale nessa hora, vai registrando. Depois fez a chuva de ideias, registrou tudo, abre a Spin de Peixe, coloca os 6 M's, vai colocando cada post-it, cada anotação em cada coisa, e aí a gente vai tendo uma visualização melhorada do nosso projeto, do nosso processo, né, do nosso problema, de fato. Então, aí os 6 M's, né, foi basicamente o que eu falei, método, a forma como o processo é realizado, máquina, os equipamentos e sistemas, medida, de que forma o resultado é medido. Então, aí, meio ambiente, as características físicas do ambiente de trabalho, matéria-prima dos insumos, mão de obra, pessoas envolvidas no processo, bem como as relações na organização. Então, é basicamente isso que eu falei, né, só repetindo mesmo e martelando. Esses são os 6 M's. E aí, uma outra ferramenta interessante, quando a gente está aplicando na hora do analisar, para a gente descobrir qual que é a minha causa raiz, são 5 porquês. E aí a gente tem uma diferença importante, que é a diferença do sintoma e da causa raiz, né? Então, sintomas é aquilo que aparece, né? O que está lá no topo, né, da árvore, e a causa raiz é o que está lá embaixo, ou seja, o profundo. Então, é muito interessante a gente pensar nisso, porque as nossas ações e as nossas análises, elas precisam ir para as duas pontas. A gente precisa ir nos sintomas, ou seja, eu preciso acabar com a minha dor de cabeça que eu estou sentindo agora, mas eu também preciso investigar o que está causando essa minha dor de cabeça. Para quê? Para que ela não aconteça mais, né? E eu não tenha mais dor de cabeça. Eu preciso parar minha dor de cabeça agora, está me incomodando. Então, a gente precisa ter esses dois vieses de atuação, tanto no sintoma, tanto na causa raiz. Então, sintoma, estou falando de efeito que aparece, o que está acontecendo emergencial ali agora, e a causa raiz, eu estou falando do fator que leva tudo, ou seja, a gente está falando de causalidade, né? São os fatores que causam os sintomas, tudo certo? E eu tenho uma história bacana para contar para vocês, que é um monumento do ex-presidente Abraham Lincoln. Eu estava tendo uma série de problemas com esse monumento, eu vou contar para vocês. Foi percebido que o monumento de Abraham Lincoln ele estava se deteriorando mais rápido que qualquer outro monumento de Washington, nos Estados Unidos. Primeiro, por quê? Mas por quê? Porque é limpo com mais frequência que os outros monumentos. Por quê? Porque tem mais dejetos de pássaros que os outros monumentos. Mas por quê? Porque tem mais pássaros em volta deste monumento do que outros. Mas por quê? Porque tem mais insetos, comida preferida dos pássaros, em torno deste monumento. Mas por quê? Porque a lâmpada que ilumina este monumento é diferente das outras e atrai mais insetos.
Então, a solução para este problema foi a troca da lâmpada. Poderiam trocar os produtos de limpeza ou colocar um espantalho até, mas o problema persistiria. Olha que bacana, eu tinha um problema de deteriorização de um monumento que foi simplesmente resolvido por uma troca de lâmpada. Olha como as soluções, quando a gente traz para a causa raiz, de fato, ela é muito mais simples do que a gente imagina. E eles tiveram atuações nas duas pontas, percebem? Eles estavam atuando nos sintomas, estava lá gastando e custo, né, limpando e tal, e etc., para deixar um momento bonito. Quando eles foram para a causa raiz, eles tiveram a solução mais boba, né, mais simples, ou seja, até de fator de curiosidade para vocês, essa lâmpada aí de inseto é aquela lâmpada verde. Não sei se vocês já repararam em alguns lugares, jardim e tal. Geralmente tem umas lâmpadas verdes, é para isso, porque é a que espanta os insetos. Olha que bacana, né? Então, assim, quando a gente traz para essa estratificação, a gente quebra em menor, a gente vai na raiz do problema, a gente vem com soluções de fato assertivas. E aí nunca mais eles precisaram ter essa quantidade de custo de trabalheira com monumento. Bacana, não é? Quantas vezes a gente traz isso para nossa instituição? Quanto tempo a gente só não fica apagando, né? A gente gosta de dar uma de bombeiro, nunca vi. Só apagando, apagando, apagando. Só no sintoma, sintoma, sintoma. Não adianta, gente. Se a gente só ficar atuando em sintoma, ele nunca vai deixar de existir. Então, se atentem à causa raiz dos problemas. Então aí é uma alusão, né? A gente tem os 6Ms, vai colocando, a gente acha a causa raiz. Aí é um exemplo que a gente tem de um M, né? A gente botou a máquina e foi estratificando, né? Foi colocando as causas do problema e foi fazendo por quê. Então, a depender da complexidade do problema, isso aí pode ficar gigantesco, gente. Mas, assim, a gente vai encontrar. Uma coisa que me pergunta bastante, Marcos, esse tal de 5 porquês é muito difícil, é muito porquê para fazer. Gente, o método, a metodologia, ele traz que, em média, os problemas a gente vai achar a causa raiz no quinto porquê. Mas pode ser que tem problema que você vai achar no terceiro porquê, você vai achar a causa raiz. Mas tem problema que vai chegar, você vai fazer 20 e ainda você vai achar no próximo, entendeu? Então, assim, muda muito a complexidade daquilo que a gente está analisando, mas em média, em 80% dos casos vai ser sim, porque vocês vão resolver, tá bom? Não mais que isso. E aí, depois de identificar a nossa causa raiz, a gente precisa ter uma coisa na cabeça, que é a priorização. Como eu disse, a gente vai achar uma série de coisas, uma série de informações, uma série de causas, uma série de problemas, e a gente precisa criar uma forma de priorizar para saber o que a gente vai atacar primeiro. E a gente faz isso pela matriz de esforço e impacto. Então, eu trouxe um exemplo aí. Tem várias, tem GUT, tem uma série de ferramentas para priorizar. Essa é uma simples, que eu achei bacana trazer. Então, a gente tem no eixo esforço, ele pode ser um esforço rápido, um esforço médio, um esforço longo, né? Quanto mais rápido, melhor, né? É os quick wins, que a gente chama, e o impacto na meta, baixo, médio e alto. Então, a gente sempre vai buscar aqueles que, né, são esforço baixo e impacto alto, né? Não vamos ser inteligentes. Então, a gente faz isso, né, por conta da urgência das organizações e do nosso tempo também, né? Então, a gente vai priorizar aquilo que vai impactar, a gente já vai conseguir, de fato, impactar, né? Ter resultado a curto prazo. E aí, a gente vai para para a penúltima fase, que é a ação de implementar. Então, vamos lá fazer uma recapitulação. A gente definiu o problema, definiu o escopo do nosso projeto e fez o contrato. Foi lá, mensurou as variáveis, viu o que estava acontecendo no nosso processo, entendeu ele um pouco melhor, as dimensões, foi para a fase analisar, levou para o time analisar as causas dos problemas, o que poderia ser a causa raiz dos problemas, beleza. E aí agora vem a fase, para mim, de fato, é uma fase mais importante, que é a fase de implementar, ou seja, que a gente vai traçar as ações que a gente vai fazer e vamos botar para jogo. É aqui que o jogo muda, é aqui que de fato faz a diferença. Tá bom, pessoal? É aqui que, assim, a gente precisa ter uma noção de execução muito bacana. A gente, de fato, precisa
assim, a gente perde muito tempo nas outras, né, definindo, planejando, etc., mas a execução sempre tem que ser rápida. E eu vou passar um vídeo aqui para vocês, o Cortella que vale a pena, dele contando uma história pra gente, uma história bacana dele com os filhos, e vem corroborar com o que a gente está falando aqui sobre execução, da importância da execução, da importância da implementação nos projetos de melhoria. E aí a gente vai para a construção do plano de ação. E aí o plano de ação, ele precisa estar condensado em duas partes. Uma, que é nas ações corretivas, ou seja, nos sintomas, e a outra é na ação preventiva, na causa raiz, porque a gente precisa atacar as duas pontas. Não adianta a gente, né, ficar com dor ali, no exemplo da dor de cabeça, mas a gente deixar o paciente com dor de cabeça, a gente precisa dar um analgésico para ele, a gente também precisa identificar a causa raiz, ou seja, o que está levando ele a ter um problema, o que está levando essa dor de cabeça para ele não ter mais. Então, a gente sempre vai construir as nossas ações nessas duas pontas. E aí, a ferramenta que a gente utiliza, gente, não tem segredo, é essa mesmo, 5W2H. Então, dentro do 5W2H, a gente tem o que, ou seja, qual a ação que a gente vai fazer, o porquê que a gente está fazendo aquela ação, qual a relevância dela para o nosso problema, né? O que de impacto que ela vai trazer, onde, e aí eu vou colocar o setor que ela está relacionada, o local que ela está relacionada de fato, onde vai acontecer a ação, quem, e aí quando eu falo de quem, pode ser que a gente tenha várias pessoas executando uma ação, mas eu só tenho que ter um responsável, por quê? Gente, cachorro com 2 donos passa fome, morre de fome. Então a gente precisa ter um responsável só, porque é a pessoa que a gente vai cobrar a ação, ou seja, ela pode delegar aquilo para várias pessoas que ela quiser. Mas no final das contas, entregou ou não essa ação, o responsável é aquela pessoa. Quando? Daquele mesmo jeito, a gente precisa ter um quando mensurável, ou seja, dia, mês e ano e hora para terminar, tem que ser específico. O como, ou seja, como a gente vai executar aquela ação, fazendo, elaborando as coisas que de fato, né, vão ser realizadas. E o how much, quanto custa aquela ação, quando a gente consegue trazer para o campo financeiro, é muito bacana, né, para a gente poder ter noção entre custo e ganho, né, percepção de ganho. Então, sempre que a gente poder trazer para o valor financeiro, a gente traz, tá bom? E aí a gente tem o plano de ação. E aí é muito interessante, é bacana essa visualização dos gráficos, que a gente pode fazer uma série de categorização dos nossos dados, né? Olha esse exemplo aí. Eu tenho ações por tipo no 6M, eu tenho ações por setor, eu tenho ações por responsável. Essa visualização é bacana para a gente poder entender se não tem um setor que está sobrecarregado, uma pessoa que não tem muitas ações para ela. Olha, por exemplo, esse gráfico aí, presta atenção no Marcelo. Olha o tanto de ações que a gente tem para ele. Será que ele vai conseguir entregar de fato? Será que ele não vai atrasar? Então, assim, a gente precisa dimensionar isso. É uma forma de uma visualização rápida e gráfica, né? Uma representação interessante. Essa é uma das opções, né? Para vocês utilizarem. E aí uma outra coisa importante é a gente divulgar o plano de ação, né? Trazer ele para o campo visual. A gente tem políticas e políticas dentro de empresa, mas eu sou daquela que, assim, o técnico de enfermagem, o operador da fábrica ali, ele precisa estar com a meta ali, com o indicador na cara dele ali, o plano de ação, o que ele tem que fazer, porque isso vai criar a sensação de pertencimento. Ele viu que alguma coisa ele fez de errado, ele fez de certo, ele está impactando naquele indicador. Aquele indicador é de responsabilidade dele também, entendeu? Então, assim, eu sou muito fã quando a gente traz para o campo visual, acho que isso traz uma sensação, né, de, como eu disse, de pertencimento e bater a meta, né? Não, eu vou bater aquele resultado, eu vou conseguir. Então, assim, os resultados da área, acho que quanto mais exposto, né? Obviamente, tirando aquelas informações que são vinculadas à estratégia, etc., que, enfim, aí fica lá na cúpula, mas os demais pode divulgar tudo e trazer tudo para o campo visual, para todo mundo saber e ter noção da responsabilidade de cada um sobre o resultado.
E aí, por último, uma ação só é executada quando há evidências, gente, o registro é tudo. Então, registra via documento, registra via foto, vídeo, e sempre mantém um banco de dados que seja possível de vocês pegar de volta, né? Porque imagine, salvou tudo no pendrive, molhou, corrompeu, já era, né? Então, hoje a gente tem Dropbox, tem Drive aí, tem uma série de soluções online. Tem que ir por essas, porque vamos supor que você precise se ausentar do projeto, ou que você precise apresentar para uma diretoria, apresentar um trabalho e todos os seus dados foram pelo ralo. Não dá, né? Você não tem, vai parecer que você não fez nada, né? Então, né, já diz a frase, só é visto, só é lembrado, né, quem é visto de fato. Então, a ação só está executada quando há evidências. E aí estamos chegando ao final, hein, gente? No controlar. Então, definir meu projeto, vou repetir isso várias vezes. Definir meu projeto, definir meu problema, definir o escopo, fiz o meu contrato, fiz as análises lá, fiz um monte de Pareto, depois chamei o time para analisar as possíveis causas raiz, né? Fiz brainstorm, fiz o Ishikawa, depois fui lá, defini meu plano de ação, que agora é execução na veia, vou botar para quebrar. Só disso vale? Não, ainda tem mais uma fase, que é o de controlar. Então a gente precisa checar se as nossas ações de fato surtiram efeito ou não. E a primeira coisa a gente precisa estar sempre em mãos o nosso cronograma de projeto. Então aí a gente está até um exemplo aí que foi feito de um PDCA, mas a gente pode fazer o mesmo exemplo para o DMAIC, enfim, a mesma coisa. A gente sempre precisa ter, quando é que eu vou entregar as ações em cada mês, a gente pode fazer, né, mensal, semanal, mas sempre de olho no cronograma de projeto, para a gente toda hora precisa estar ajustando, né, tendo ajustes, controlando, para a gente não passar do prazo e conseguir entregar, né, dentro do nosso dia final lá, né, no dia D, ter os resultados que a gente espera, senão chega lá a gente passa vergonha. E aí, dentro da execução das ações, então a gente tem os gráficos, né? Então a gente pode, dentro desse acompanhamento, para ele ficar mais visual, a gente tem as ações por status, então se está atrasado, se não tem previsão, se está concluída, não iniciada, em andamento, para a gente ter esse controle muito bem estabelecido das nossas ações. A gente pode fazer as ações atrasadas por setor, ações atrasadas por responsável. Olha o Marcelo lá, lembra do Marcelo, que tinha 20 e tantas ações? Olha aí, ó, teve 3 ações atrasadas aí. Será porque o dimensionamento das ações não foi bacana com ele? A gente precisa pensar nesse sentido, né? Então, assim, é bacana essa visualização, uma coisa que a gente tem visualização rápida, é algo que é interessante que a gente leve para as reuniões, né? Que a gente faça reuniões de acompanhamento, sempre que esse cronograma, com essas ações. E aí, assim, não deixa de ser uma exposição, né? Mas nessas reuniões a gente precisa expor, né? Esses dados, a gente precisa, né? Quando um gestor ele vai para a reunião e ele está com a ação atrasada, ele precisa dar uma tremidinha na base lá, né? Que o diretor vai ver que a ação dele está atrasada. Então as pessoas precisam se movimentar. Então essa visualização é muito bacana. Ou para uma reunião da diretoria, está lá exposto, ou está lá no quadro de gestão da minha área e está lá que só eu que não entreguei. Então a gente precisa puxar as pessoas para a execução de fato e controlar, né? Ver o que está acontecendo. E aí, a gente também precisa ver, nessa fase, ver se o que a gente propôs trouxe resultado, né, e efetividade nas nossas ações. Ver se, de fato, o que a gente implementou trouxe melhoria. Beleza, vamos começar pelo 4. Por que o 4 ele não é uma mudança que, de fato, gerou melhoria? Olha lá, o processo ele tem o 4, ele tem uma variação, ele tem um pico, e aí acontece a mudança, né, e ele reduz no caso. Aí depois ele aumenta de novo, ou seja, ele piorou depois da mudança. Então esse definitivamente não é. Vamos lá para o caso 6. Então a gente tem a variação, o processo aumentou, depois reduziu, aumentou de novo. E a gente teve uma mudança. Só que esse processo, ele já vinha em mudança antes ele já vinha abaixando, né? Já vinha estabilizando a variabilidade dele antes da mudança. Então, esse é um caso que não é.
O caso 3, olha que teve a mudança. Só que olha a tendência do gráfico, ele já estava também numa tendência de queda ali, ou seja, a mudança, a gente não pode falar que a mudança de fato ajudou, né? Que já estava num movimento de queda. O caso 2 também não, porque teve a mudança, mas ele continuou variando, subindo e descendo, então não conta. Já o caso 1, que de fato é o certo, lá ele estava ele estava variando em cima, aí surtiu a mudança, ele caiu e depois ele estabilizou no outro patamar, ou seja, no patamar de baixo. Então, o projeto que resultou mudando, que foi a mudança foi de fato efetiva, foi o caso 1 aí. E aí a gente vai para gestão à vista, que também, esses, como eu falei, né, reforçando, ter esses resultados, né, do projeto, esses gráficos, é muito interessante que você tenha um quadro de gestão à vista falando deles nas áreas, para a gente sempre poder ter em mente e aí poder perseguir os resultados, tá bom, galera? Sempre traga para o campo visual, né, para a gestão facilita muito. E aí a gente tem uma coisa interessante aí, que é as perguntas, né? Você atingiu as metas? Se eu atingir as metas, ótimo, né? Eu vou padronizar. Por que é importante a padronização? Porque quando a gente tem uma melhoria sem padronização, a gente tem esse movimento aí, a gente melhora, cai, melhora, cai, melhora, cai. Isso é muito ruim para a organização. Lembra lá do nosso primeiro assunto lá, o MUDA, o MURI, que a gente tem os desperdícios, tem a sobrecarga, tem a variabilidade, que é o pior deles. Então é isso que a gente faz quando a gente melhora e não padroniza. A gente tem muita inconstância. Essa é a pior coisa que pode acontecer com o processo. Hora eu tô bem, hora eu tô mal. Hora eu tô bem, hora eu tô mal. E aí a gente tem um segundo viés, que é você atingiu suas metas? Se não, a gente tem uma primeira percepção, que é o plano de ação não foi executado ou foi mal executado. Então, cobre a execução. Lembra lá do Falcone? Ele já cantou a bola lá, né? Então a gente precisa ver se de fato quando não é executado, por que não foi executado? Precisa cobrar. E aí a gente tem um case interessante aí dentro da dorsal, que foi a varinha de execução que a gente implantou nos nossos clientes, deu 100% de eficácia. Então eu recomendo muito elas para vocês. É um método que é assim, a gente pediu para todos os clientes, a gente tem uma sala reservada e a gente pediu para eles fazerem a aquisição de uma mesa redonda, e aí todos os gestores, nas nossas reuniões, para ver como estava o andamento do projeto, eles sentavam à mesa, com a palma da mão encostadas, e a gente ia passando o gráfico, né? Ia passando, né, como é que estava o patamar e tal, a diretoria acompanhando, e aí quem estava ruim, passava pela varinha da execução, que é essa aqui. Piadinha do Lucas, tá, gente? Piadinha, isso aí foi ideia do Lucas. Mas, assim, só para descontrair, né, a gente precisa, de fato, ter essas reuniões periódicas, ter esse acompanhamento do patrocinador do projeto, da diretoria, para que as ações sejam feitas. A gente precisa ter uma cobrança acirrada com o pessoal mesmo, para a gente fazer as ações. Então, essa varinha aí é 100% de eficiência e eficácia. E aí, a segunda possível causa, que é o plano de ação não foi bom. Estude melhor o problema e faça um novo plano de ação. Então, a gente tem 2 pontos quando a gente não atinge a meta. Ou a execução não foi feita, ou o plano de ação não foi bem elaborado. E a gente pode cometer, né? Ainda mais, né? Se a gente for pegar lá, né? Lembra do PDCA japonês e o do brasileiro? Que a gente não é acostumado a planejar bem, né? Então, uma coisa pode sair aí. E aí a gente faz um relatório que chama o FCA, de análise de desvios, né? Então a gente tem um fato, causa e ação, né? Eu já expliquei ele antes, mas a gente tem um problema, faz uma análise dos 5 porquês rápidas e já faz um plano de ação menor ali, que é ação responsável, início e término, né, do prazo. Que é de fato para analisar o desvio, né? É uma coisa rápida ali, pontual, que você viu que não tinha planejado muito bem, precisou ter ação sobre aquele fator, né, sobre aquele problema, vai lá, faz um FCA e tá tudo certo, dá para recuperar. E aí, caminhando para o final, eu tenho aí o relatório 3A, tá quase acabando, tá, gente? O relatório 3A, o relatório A3, é uma forma prática da gente sintetizar tudo que a gente falou aqui. Então,
um modelo, né, o template que a gente utiliza para a gente poder tocar os nossos projetos. Os meninos vão mandar aí no WhatsApp depois, podem ficar tranquilos. E ele vem, né, com base, né, para variar da Toyota. É um relatório que, de fato, deve ser impresso em relatório A3 e a gente vai anotar tudo, né? Então, a gente tem o nome do nosso projeto. Então, o objetivo do projeto, tudo que a gente falou, objetivo, indicador, a meta, o ganho esperado, na fase do mensurar, a estratificação do problema, os gráficos, objetivos, a análise dele, diagrama de Chicago, 5 porquês, qual que a gente vai priorizar, então a gente faz a matriz de esforço-impacto, desenha o plano de ação, depois na fase de controlar os indicadores, que vão ser nossos indicadores de controle, o que falhou, o que deu certo, os status das ações, quais foram as nossas ações corretivas. Isso aqui a gente pode imprimir no A3, escrever, pregar na parede, é super massa isso aqui de se utilizar, super prático. E a síntese é um resumo de tudo aquilo que a gente falou hoje. E aí agora, acho que a gente vai para a parte mais importante, assim, de resumo de tudo. Esse conteúdo aqui é muito bacana, que eu peguei, né, elaborei um roadmap, ou seja, né, um mapa de como é que vai ser o ciclo dos principais entregáveis de cada etapa. Então, isso aqui vale ouro, isso aqui. Isso aqui é coisa de nível high level, isso aqui. Então, vamos lá, vamos passar por ele para a gente poder, de fato, sintetizar o nosso conhecimento. Então, no D, a gente define a oportunidade de melhoria e o objetivo do projeto. Então, aqui a gente vai identificar a voz do cliente, definir o escopo do projeto, estabelecer os indicadores do projeto, descrever a definição preliminar do problema, ou seja, o que está impactando, definir o time, o cronograma de projeto, e a gente vai desenhar o nosso project charter, ou seja, o nosso contrato. Na fase não mensurar, a gente vai montar um fluxo detalhado do nosso projeto, a gente vai identificar as variáveis dependentes e independentes, elaborar o nosso plano de coleta de dados, ou seja, nossa ficha de indicadores, coletar e avaliar os dados, coletar e avaliar os dados, né, que a gente vai medir, validar o sistema de medição, verificar a estabilidade e capacidade do processo, estabelecer definição final e revisar as metas, né, que a gente estipulou lá no D, ver se faz sentido. No A, a gente vai identificar as causas potenciais do nosso problema, priorizar as causas especiais, ou seja, aquelas que tem mais relevância, e validar as nossas causas raízes, né? O que aconteceu. No I, a gente vai propor as soluções de melhoria, então, explorar as soluções, solucionar as soluções que mais, né, tem o custo-benefícios, desenvolver e implementar um plano de ação, estabelecer novos estudos de validação, definir time e o cronograma. Essa parte aqui, eu definir time e cronograma de projeto, no caso de quem vai de fato executar as ações, né? Validar esse processo de novo e validar o novo processo, né? Depois que executou, de fato melhorou, né? Já que a gente já começa o C, né? No final do I a gente já começa um controle, uma checagem. E aí na fase de controle, definir os controles necessários para a sustentação, né? De fato, né? A gente ter continuidade. Então, a gente vai estabelecer os procedimentos e práticas, ou seja, a padronização, implementar as medidas de controle do processo, treinar o pessoal da operação, desenvolver os POPs, né? Avaliar os indicadores de desempenho, quais os ganhos que surtiu o efeito do projeto. Estabelecer as práticas de gerenciamento visual, ou seja, os painéis de gestão à vista e de acompanhamento, como é que vai ser feito, vai ser deixado. E se você não for o gestor do processo, vai ter que ter essa passagem de bastão, né? Essa transição do processo para o gestor da área. E aí, o final, validar, finalizar o projeto. Galera, muito obrigado. Pessoal, um negócio interessante de falar sobre as ferramentas, você não é obrigado a usar todas as ferramentas, principalmente as ferramentas de análise. Eu vou ensinar algumas ferramentas para vocês, e aí tem gente que quer usar todas, mas nem sempre todas as ferramentas te levam para o mesmo lugar, né? Então, às vezes você vai usar ali um diagrama de calor, igual a gente mostrou lá atrás, né? Para identificar ali a hora do dia ou o dia da semana que tem maior volume. Mas às vezes o diagrama de calor ali não vai te mostrar nada, você não é obrigado a usar o diagrama de calor. Se ele te mostrar, você usa.
Agora, se ele não te mostrar nada, você pula. Pode ser que você não descobre no diagrama de calor, você vai descobrir o seu problema de fato, a causa raiz, usando ali, sei lá, um teste de hipótese, um box plot, ou só um 5 porquês já resolve, se for um problema mais simples, né? Então, dependendo, não é obrigatório usar todas as ferramentas, mas use o tanto que for suficiente para resolver seu problema. Marquinhos, tem uma outra pergunta aqui do Alan Bittencourt. É preciso explanar o resultado para toda a equipe? Olha, precisar mesmo, não precisa não, mas eu acredito que seja o ideal. Porque você pensa, você envolveu toda a equipe, eles compraram sua ideia de projeto de melhoria e quando eles batem a meta, você não vai compartilhar com eles os resultados? Ou se deu errado, também não vai compartilhar para entender de novo o problema, puxar a orelha? Então, assim, na minha concepção, é compartilhar resultados, sendo ele bom ou ruim, compartilha com todos. O nosso Greenbelt, vocês vão ter que desenvolver um projeto. Nós vamos desenvolver juntos um projeto, não é na realidade de vocês. É porque para formar no Greenbelt, esse aqui a gente não vai pedir isso, mas para formar no Greenbelt, você tem que apresentar o projeto que você executou. Então, lá atrás, óbvio que você não vai fazer isso sozinho, a gente vai ter toda a equipe da Dorsal dando suporte, mas vocês vão ter que desenvolver um A3zinho lá na empresa de vocês. Então é isso, pessoal. Acho que a gente conseguiu resolver todas as perguntas que a galera jogou aqui. Hoje foi mais objetivo. E nós vamos voltar a falar sobre o DMAIC do começo de novo, só que nós vamos aprofundar em algumas ferramentas. Então, nós vai ser um foco maior nas ferramentas. Aí a gente não vai perder tanto tempo explicando o DMAIC, porque o Marquinhos já explicou hoje. Vamos focar mais em algumas ferramentas específicas. Isso aí, Marquinhos? Isso aí mesmo, tudo certo. Foi ótimo, viu, galera? Inscreve no canal, dá um like. É isso aí. Muito obrigado. Espero que tenha contribuído aí.